Olá, turmas! Vamos então finalizar nossa aula 22.2, fechando aí, ó, com chave de ouro. E vamos para as revisões gerais depois e aplicação da avaliação, hein? Desejo sucesso para todos, certo? E aí, ó, sempre, se possível, reveja as nossas revisões, que muitas vezes elas tiram as dúvidas, viu? Então, vamos lá fazer a revisão dessa aula 22.2. Nós abordamos aí 3 tópicos. O primeiro foi sobre esse sociólogo, antropólogo francês, Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss. Olha, ele é do século XX, né? 1908 a 2009. Olha aqui a imagem dele, nem falei na aula da imagem dele. Então, queridos, ele foi um dos grandes pensadores do século XX. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Do século XX, mestre em antropologia moderna e teve grande influência no Brasil, lecionou na USP. Em sua obra O Pensamento Selvagem, ele explorou a lógica e a racionalidade presente em culturas não ocidentais, demonstrando que o pensamento selvagem não é inferior ao pensamento científico ocidental, certo? Então, a gente vem em todas as aulas discutindo, conhecendo a filosofia dos povos, né, desde os gregos, tanto no Ocidente como no Oriente, e nós sabemos que cada período histórico teve a sua importância, né, ali na filosofia. Então, agora não é diferente. Os povos indígenas, os povos africanos, têm a sua filosofia, têm a sua forma também, modo de vida, saberes e ciência, com base na sua cultura e nas suas experiências ancestrais. Então, assim como a filosofia, tanto indígena como africana, elas são com base também epistemológicas, que é a dimensão crítica epistemológica nos permite, que é uma dimensão crítica que nos permite realçar a pluralidade e a verdade e a variedade de culturas, afirmando novas possibilidades de conceber o mundo, ou seja, novas cosmovisões. Ethos, o significado de ethos no campo da ética e dos valores. A filosofia é chamada, então, a refletir e problematizar as justificações e fundamentações de princípios e valores de diversas culturas, incluindo aí a sociedade ameríndia e dos povos indígenas. Oikos, palavra grega que significa casa, ambiente, habitat, né? Habitato, ambiente habitado. A natureza como moradia. E humanos e natureza são da mesma família. Natureza e humanos somos todos da mesma família. E, por último, a filosofia africana, quilombola. O pensamento filosófico africano ou quilombola é compreendido como um conceito em movimento, ou seja, quer dizer que ela se transforma também com o passar do tempo. Elas são conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques Marquet, têm em comum a particularidade de entendermos o universo não como uma entidade estável, fixa, mas como um organismo em constante transformação, crescimento. E isso corresponde, então, à experiência existencial da tradição africana. Muito bem, foram esses os temas que nós abordamos na aula, os 3 tópicos mais importantes, e vamos, então, para a atividade de sala. Muito bem, vamos então na correção das atividades. Vocês perceberam que eu trouxe atividades bem diferentes das que o professor Hélio trouxe, né, estudante? Como eu vi que o professor Hélio foi bem dinâmico com as atividades, eu trouxe mais questões, tá, de múltipla escolha. Não evitei muito que vocês tivessem que escrever para que as aulas não ficassem tão tensa, né? Tão maçante,
Então, foram questões para vocês exercitarem mesmo, aí, já pensando nas provas, né, do exame do ensino médio, do Enem. Vamos à leitura da primeira questão? Na maneira de pensar diante de uma visão formada pela etnofilosofia, vislumbrando características conforme a boa herança africana, o indivíduo se situa no mundo, não se armando contra o outro e contra aquilo que supostamente não lhe diz respeito, mas se percebendo como parte da natureza, força ativa que estabeleceu e conserva a ordem natural de tudo o que existe. Esse texto de Ney Lopes. A pergunta, o comando da questão é: essa maneira de pensar, vinda da herança africana, voltada para o respeito do outro e da natureza, configura uma espécie de, né, o respeito do outro e também da natureza, dos seres humanos e a natureza são muito importantes. Isso configura o quê? Um espírito de pertença na natureza, não só de uma visão cosmológica ou de fusão com a própria natureza, né? Ou visão de puro egoísmo. Não. Configura uma espécie de espírito de que pertence à natureza. A natureza é a nossa casa. Então, nós pertencemos a ela e pertencemos a essa grande raça humana, Homo sapiens, mas temos as nossas particularidades conforme o nosso grupo social, cultural, né? Os nossos antepassados. Então, a nossa vida, nossas memórias tem sentido a partir desses contextos do nosso grupo social e cultural e identidades. Na questão 2, vamos à leitura. É um conceito usado para descrever o sistema de pensamento de culturas e comunidades, principalmente aquelas consideradas orais, que não têm uma tradição filosófica escrita, ou seja, não tem livros escritos, não está lá no livro didático, não está no currículo, muitas vezes, apesar que as leis já traz essas orientações, obrigatoriedade da cultura indígena, cultura africana, precisa fazer parte do currículo, e muitas vezes isso não é atendido, né? Então, voltando para o texto, trata-se do estudo dos valores, crenças, pressupostos implícitos na linguagem, práticas e crenças de uma cultura, e é frequentemente aplicada à filosofia africana, né, ou indígena também, onde é vista como uma forma de reconhecer e analisar a filosofia intrínseca às culturas africanas. Esse campo de estudo, estudante, qual é? Vamos direto à resposta, você já sabe, a etnofilosofia, não é a sociologia. A sociologia tem o objetivo de estudar as sociedades, os povos em gerais, né? Não só a africana. A historiografia tem a ver com a história, né? Da escrita, da escrita ou da grafia, historiografia, história da escrita. Teologia, história, estudos teológicos, né, das crenças religiosas e geografia. Então, não é nenhuma dessas. É a etnofilosofia que vocês já aprenderam nesta aula, esse conceito. E agora, uma questão do Enem. Vamos lá, questão 3, 2009. Os Yanomami constituem uma sociedade indígena norte da Amazônia e formam um amplo conjunto linguístico e cultural. Para os Yanomami, Uriri, a terra-floresta não é um mero cenário inerte, objeto de exploração econômica, e sim uma entidade viva, animada por uma dinâmica de trocas entre os diversos seres que a povoam. A floresta possui um sopro vital, o Ixia, que é muito longo. Se não há desmatamento, ela não morrerá. Ela não se decompõe, isto é, não se desfaz. É graças ao seu sopro úmido que as plantas crescem. A floresta não está morta,
pois se fosse assim, as florestas não teriam folhas, tampouco se viria água. Segundo os Yanomami, se os brancos os fizeram desaparecer para desmontá-la e morar no seu lugar, ficarão pobres e acabarão tendo fome e sede. Olha esse texto aqui profundo, né? Olha, foi escrito por um indígena, Yanomami, Albert, o espírito da floresta. Esse texto, então, fez parte aí de uma questão do Enem 2009. De acordo com o texto, o Yanomami acreditam que a floresta não possui organismos decompositores, o potencial econômico da floresta deve ser explorado? Será que aquele texto está falando sobre isso? O homem branco convive harmonicamente com a Uriri, a pronúncia é bem complicada, mas vocês entenderam aí. As folhas e a água são menos importantes? O Ixia é a capacidade que tem a floresta de se sustentar por meio dos processos vitais? A resposta, então, é letra E. Certo? Uma palavra indígena dos Yanomami. Eu estou pronunciando aqui o Ixia. Então, é a capacidade que tem a floresta de se sustentar por meio de processos vitais. Então, quantas coisas nós aprendemos, né? Olha aqui para mim. Quantas coisas aprendemos ali com aquele texto? Um texto curto, mas que trouxe aí uma sabedoria imensa sobre a natureza, né? A natureza é viva. E uma vez ela sendo destruída, ela morre, porque ela é um organismo vivo, né? Nós temos lá diversidade de espécies de plantas, né? E de animais, assim como a água, né? É vida. Então, se destruirmos a floresta, o meio ambiente, as margens dos rios, o que vai acontecer? É isso que já está acontecendo, a seca, né? Seca, se os rios secam, diminui as chuvas, porque daí não tem ali o vapor, né, que forma as chuvas. Então, é um ciclo, estudante. A natureza, ela tem um ciclo natural, ela também é uma teia de aranha, porque um ser vivo depende do outro, inclusive nós dependemos também, fazemos parte dessa teia. Então, se a floresta desaparecer, então nós vamos sofrer muito, ter sede e fome. Então, um texto muito forte aí da filosofia indígena. Finalizando, então, com a questão 4, a filosofia também é chamada para... Já sumiu a minha canetinha, ela some aqui. Para dar conta, para dar sua contribuição, preenchendo, inclusive, uma lacuna no que diz respeito à filosofia, né? Nossa filosofia brasileira, ela é muito... ainda é muito pouca, né? Podemos dizer assim, há muito poucos filósofos e filósofas, né? Então, ela precisa, considerando então que os estudantes indígenas são mais frequentes no campo da antropologia e das ciências sociais em geral. O que significa pensar em uma filosofia indígena? Meninos e meninas e professores, o que seria pensar em uma filosofia indígena? Né? Compreendendo aí que a filosofia brasileira, né? ela não é tão vasta, principalmente a filosofia dos povos indígenas, né? Ainda está se desenvolvendo, já temos muitos textos escritos, nós temos a filosofia oral, né? Nós temos filosofia oral de muitos povos, muitas línguas, muitos símbolos, mitos e saberes científicos que não está catalogado, que não estão nos livros, né? Não foram publicados em livros. Então, nós sabemos que pensar em uma filosofia indígena significa algo extremamente valioso para a filosofia, somente a filosofia brasileira, porque vai reinaugurar o pensamento a favor da própria vida, segundo esse autor, ou tomar a filosofia em seu sentido etimológico, de amor à sabedoria. E, nesse caso, todos os povos têm algum tipo de filosofia.
ou sabedoria a nos oferecer. Então, olha aí, muito importante que essa filosofia ela seja cada vez mais valorizada para que seja ampliada, né? Ampliada, que os povos das diversas culturas, homens e mulheres, brancos, indígenas, não indígenas, negros e não negros, enfim, todos os povos, todas as culturas precisam criar, né, a sua filosofia, ou seja, já até possuem a filosofia, mas trazer à tona essa filosofia, porque ela é importante, ela é em favor para o pensamento da própria vida, né? Queridos, temos um material complementar, é um livro, e-book, em PDF, o qual o título é Filosofias Africanas, uma Introdução, de Ney Lopes. Este livro irá oferecer uma compreensão mais ampla sobre o assunto. Então, segue o livro para vocês, aí em anexo. Quem tiver a oportunidade de fazer algumas leituras, então, está disponível aí. Tá? E tem muitos outros materiais e muitos vídeos, né, sobre esse assunto, um assunto muito importante, atual, que nós precisamos, sim, fortalecer esse debate, essas reflexões, para que as próximas gerações sejam menos, né, preconceituosas, que haja menos, bem menos, ou para sanar mesmo a discriminação, né, de raças, de culturas, de classe social, porque, afinal de contas, vivemos todos numa mesma casa, né? Que é a natureza, a Mãe Terra, e todos nós precisamos um dos outros, né? Certo, queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Finalizo aí desejando sucesso para vocês aí, ao concluir esse componente. E a gente se vê lá no segundo ano. Quero todos vocês lá no segundo ano, se Deus quiser. Firme e forte com saúde. Meu beijo para todos.